Olá! No Evangelho segundo João, o Espírito Paráclito é também chamado de Espírito da Verdade. Nós estamos acompanhando os capítulos 14 e 15 do Evangelho segundo João, e lá o Espírito é dito a respeito dele que ele nos guiará na direção e no caminho da verdade, para que nós encontremos a verdade. O que seria a verdade? A verdade seria um objeto, seria um acontecimento, seria alguém? Vamos refletir um pouco sobre essa questão. Primeiramente, vamos ver no dicionário como é que ele define verdade. Nos dicionários, de uma forma geral, nós podemos encontrar uma definição de verdade que seria mais ou menos a seguinte: a verdade como uma propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Também a verdade é vista nos dicionários como uma forma de fidelidade de uma representação em relação a um modelo ou algo original. E, por extensão, no dicionário, a verdade é vista como coisa, fato ou evento real. No entanto, à luz da fé, o que seria a verdade? Se nós formos ao julgamento de Jesus, nós veremos Jesus dizendo que ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Ao que Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Nós sabemos que Jesus não respondeu a Pilatos, ficou calado. Talvez porque Pilatos não tenha feito a pergunta correta. Pilatos perguntou o que é a verdade. E a fé vai nos dizer que a verdade não é o que, a verdade é quem. Jesus, em outro momento, diz que ele próprio é a verdade. Ou seja, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Pai é a verdade, o Espírito é também a verdade. E nós percebemos nos textos do Evangelho que quem nos conduzirá a reconhecer a verdade é o próprio Espírito. Ele é aquele que conduz o discípulo de Jesus ao encontro com o próprio Jesus, a descoberta da própria verdade. Na Bíblia, nós temos duas palavras principais para falar de verdade. Uma derivada do grego, que é aletheia, e outra derivada do hebraico, que é emet. Nós, na cultura ocidental, nós estamos bastante familiarizados com o conceito grego de verdade, com o conceito que deriva da palavra aletheia. Aletheia, no grego, traz a ideia de adequação do conceito à realidade. Mais ou menos aquele primeiro conceito que nós vimos no dicionário, como uma propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Então, a partir do grego, a verdade seria quando aquilo que nós pensamos corresponde ao objeto em si, ao acontecimento ou ao evento. Mas a palavra hebraica emet tem um significado um pouco diferente. Literalmente, a palavra emet no hebraico significa apoio. E a partir dessa palavra apoio, são entendidos outros conceitos. A partir de apoio, nós podemos ter a ideia de firmeza. Algo no qual nós podemos nos apoiar, algo que seja firme, que seja fixo em um local, e no qual nós possamos apoiar o nosso corpo, a nossa vida, sem ter medo de cair, sem ter medo de machucar. A partir daí, de emet como apoio, como um objeto fixo em um local, que não muda de local, isso traz a ideia também de imutabilidade. E esse objeto fixo em um local, no qual nós podemos apoiar, porque ele não vai mudar de lugar, não vai nos deixar cair, nos traz também a ideia de solidez e também de confiabilidade. Se nós pegarmos esse conceito hebraico e aplicarmos a Jesus e associarmos ao conceito grego, nós vamos entender por que Jesus disse que ele é a verdade. Ora, Jesus é firme na sua posição. O que ele diz
é confiável, o que ele diz é sólido. Então, Jesus é emet, ele é firme, ele não muda a sua posição. Portanto, nós podemos nos apoiar nele sem medo de cair, sem medo de nos machucar. Nós podemos confiar na sua palavra, porque ele não vai nos ensinar algo que não nos traga o bem. E Jesus também é imutável. Está dito na carta aos Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda a sua natureza, ele não muda a sua essência. Portanto, ele é a verdade, na qual nós podemos nos apoiar para podermos viver com segurança. Nós podemos confiar no seu ensinamento. Nós podemos acolher o seu pedido naquilo que ele quer que nós façamos, porque ele é verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que nós podemos, no qual nós podemos nos apoiar sem medo de cair, de errar ou de machucar. Assim nós percebemos que a função do Espírito Santo, enquanto Paráclito, é também nos conduzir na direção da verdade, ou seja, na direção de Jesus. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor, ninguém é capaz de reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é a verdade, se não for movido pelo Espírito Santo. Por isso, o Espírito é o Espírito da verdade. Essa expressão Espírito da verdade deve ser entendida como o Espírito que nos guia na direção da verdade. Ou seja, nos guia na direção e ao encontro de Jesus, que é a própria verdade, que é o ser sólido, que é o ser confiável, que é o ser imutável, que nos transmite segurança, nos transmite a possibilidade de nós caminharmos sem medo de errar o caminho, sem medo de nos perdermos no caminho, sem medo de tropeçarmos ou cairmos no caminho. Que nessa sexta semana da Páscoa nós possamos também nos apoiar no Espírito da verdade, acolher o Espírito da verdade para que ele nos conduza ao encontro da verdade que é Jesus. Que ele nos faça reconhecer em Jesus aquele que é sólido, aquele que é confiável e aquele no qual nós podemos entregar, aquele ao qual nós podemos entregar a nossa vida sem medo de errar, porque ele não vai nos enganar. Até a próxima.